Olá a todos e bem-vindo ao canal Portal do Projetista. Bom, pessoal, vou dar continuidade aqui nesta aula, que é a terceira aula, né, da série da base de porta-moldes paramétrica. Eu vou passar para vocês aqui como que se faz os alojamentos, né, conforme prometido ali no vídeo passado. Tá, então eu vou estar abrindo aqui a minha base, né, do jeito que a gente deixou na aula passada. Vou dar andamento aqui aos alojamentos, né, das colunas e buchas ali. Bom, então o método que eu vou estar mostrando para vocês aqui é um método legal porque ele vai ficar linkado com a bucha independente, com a bucha com a coluna independente do tamanho escolhido, né? Tá, então a priori eu vou estar abrindo aqui o meu padrão. Aí eu vou explicar aqui o que vai acontecer. Bom, então essa aqui é a minha coluna, né? Vamos imaginar o seguinte: quais os alojamentos que a gente necessita nessa coluna, para essa coluna, né? Lá na placa. Então nós temos que ter o alojamento da cabeça e o alojamento do corpo da coluna. Então, vamos imaginar aqui o seguinte: o alojamento desta coluna, como que ele deve ser feito, né? O alojamento da cabeça e um furo passante para o corpo da coluna, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou imaginar que eu vou fazer um corte passante aqui na cabeça, né? E um corte passante no corpo aqui, tá? Então eu vou aqui fazer uma curva de tal maneira que ela esteja no final do corte, né? Então imaginando que o topo da placa está lá em cima, tá? Então eu vou fazer a curva aqui na região do corte. Depois quando eu cortar vocês vão entender por que é aqui, tá? Vou fazer aqui um esboço, né, nesse plano. Aí eu vou pegar esta aresta, que é a mais externa aqui da cabeça, e vou dar um offset de 5 décimos, que é a folga, né, do alojamento da cabeça, tá? E fiz ali uma curva, tá? Vou sair e vou identificar aqui meu esboço como alojamento da cabeça, tá? Agora eu vou fazer uma outra curva, né, para fazer o furo passante aqui do alojamento. Então eu não vou utilizar esse topo, por quê? Porque essas buchas pode acontecer do alojamento dela, da bucha estar um pouco abaixo do alojamento, né? Aí se eu cortar a partir desse ponto para cima, por exemplo, ela não vai cortar tudo que devia, tá? Eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar esse plano de baixo aqui, então eu vou imaginar que eu vou partir dele e vou cortar passante para cima, tá? E vou fazer um esboço, né? E vou capturar aqui a minha aresta relativa ali ao diâmetro do corpo. Vou identificar aqui esse esboço como alojamento do corpo, ok? Então tá, ali tem minhas duas curvas ali inseridas no meu modelo. E agora uma coisa importante é o seguinte: como nós temos várias configurações, né, no nosso modelo de coluna, e nós temos uma que está ativa, né, que é a que está valendo ali, nós construímos as curvas com essa configuração ativa, tá? Então o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente muda de configuração, por default aqui no SolidWorks, ó, ele omite nas outras configurações, tá? Ele deixa só na configuração que estava ativa, que ele deixa acionada aquelas curvas. Então, consequentemente, o que vai acontecer?
Se eu tentar mudar de coluna lá na minha montagem, vai dar erro, né? Ele não vai conseguir acompanhar essas transições de curva aí, tá? Então o que eu tenho que fazer? Tenho que tirar a supressão das outras configurações ali que estão suprimidas, tá? Então como que eu vou fazer isso? Eu virei aqui com o botãozinho da direita, em cima aqui do meu esboço, né? Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, configurar recurso. Tá? Então a gente nota ali que todas estão suprimidas, né? Exceto uma aqui que vai estar, ó, que é a que está ativa, tá? Então o que a gente faz? Vou fazer assim, ó. Aqui não tem como selecionar tudo de uma vez, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou pegar uma, tirar, botãozinho da direita, copiar. Aí vou selecionar todas as outras ali. E vou dar um colar, tá? Aí ele tirou das outras ali também, ok? Então agora é esperar aqui ele processar. E vou fazer a mesma coisa na outra curva. Configurar recurso. Vou tirar a supressão de um aqui, copiar. Selecionar todo mundo. Colar. Ok. Agora vamos dar uma olhada ali, ver se ele, né, se funcionou, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Vou pegar uma configuração qualquer aqui e ativar. Tá ali, mudou a configuração e a curvinha tá ali, né? Então não tem mais aquele problema de supressão, ok? Então agora eu vou salvar aqui o meu componente e vou voltar lá para minha montagem principal. Ok, então nós notamos aqui agora que todas as colunas estão, né, com aquelas curvinhas inseridas ali, ó. Vou dar uma salvada geral aqui. E vou dar andamento aqui na construção dos meus alojamentos. Eu vou abrir o meu conjunto superior, tá? Somente o conjunto superior. E vou ativar essa placa aqui, ó, onde está o alojamento. Tá? Beleza, então estou trabalhando dentro da placa. Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar um esboço, mas um esboço 3D, tá? E vou pegar aqui, ó, vou começar pelo alojamento das cabeças, tá? Então vou pegar aqui só as curvas da cabeça aqui, ó. São essas maiores, né? Eu vou dar um converter para dentro desse esboço 3D, tá? Vou fazer aqui por partes. Então, ó, eu vou abrir só a placa para ficar mais fácil o entendimento. Vou selecionar aqui o meu esboço 3D, ó. Então você vê que ele está ali na altura que deve ser o alojamento, né? Aí eu vou fazer um corte extrudado, tá? Notando o seguinte, ó, não aparece um preview. Por quê? Porque o corte 3D ele precisa de um sentido de corte, tá? O 2D não, ele já segue o sentido do plano, né? Feito. Vou só clicar aqui na superfície para dar o sentido, ó. A gente já viu o preview. Eu vou colocar aqui passante e fecho o comando, tá? Então tá ali meu alojamento de cabeça. Vou salvar aqui e vou sair lá para minha montagem principal, para meu conjunto superior, tá?
Ó, eu tô com ele ativo ainda, vou fazer o seguinte, vou fazer outro esboço, né? Outro esboço 3D. Agora eu vou pegar as outras curvas ali, as menores, que são do alojamento do corpo, né? Eu vou lá dar lá um converter. Ó, peguei uma face errada aqui. Deixa eu deletar aqui essas curvas aqui. Tá, deixar ali só. Ó, faltou essa aqui, né? Converter. Tá. Aí tô ali com a minha curva, né? Copiada lá para dentro. Beleza? Ó. Eu não vou abrir a placa agora. Eu já faço assim para ir mais rápido, tá? Então, aqui com o modelo, como ele já está ativo, né? Ele está com a curva selecionada, eu só vou aqui em recurso, corte extrudado, pego aqui uma face de referência e ponho aqui passante. Vou sair aqui da placa. Bom, aí a gente anota ali, ó, né, que tem um alojamento feito ali. Vamos só esconder a coluna aqui para a gente ter essa visualização aí. Ó, tá aí o alojamento da minha coluna feito, tá? Vou voltar aqui a coluna. Beleza. Vou salvar. Agora eu vou dar uma testada aqui, ó. Eu vou pegar uma coluna e vou mudar de tamanho para ver o que acontece com o alojamento, tá? Então, ó, eu tô com a coluna de 30 por 66 ali. Vou pegar uma de 24, 66, em qualquer tamanho aqui, só para ver se o alojamento acompanha a curva. Então, olha lá, percebe-se que o alojamento seguiu, né? Então, isso significa o quê? Que eu posso escolher qualquer coluna, né? Que vai funcionar. Então, deixa eu só voltar aqui a minha coluna ao que era antes. Que era 30, 66, 116. Ok. Beleza? Então, aqui a gente já está com o alojamento da nossa coluna feita, tá? Tá salvada, vou sair, vou lá para minha montagem principal. Então a da coluna tá feita e a da bucha, o esquema é o mesmo, tá? Então nós vamos agora fazer a da bucha. Então vamos lá para o conjunto inferior. Vamos abrir aqui o conjunto inferior. Vamos abrir aqui o padrão da bucha. Vou fazer o mesmo esquema que a gente fez com a coluna. Tá, então vou fazer aqui um esboço nesse plano. Vou pegar aqui a curva externa, offset 0,5, né? Que é a nossa folga. Vou fechar. Vou dar o nome ali. Alojamento da cabeça. Ok. Vou pegar aqui outro plano aqui. Esboço. Vou pegar a aresta aqui, converter. E alojamento do corpo. Ok, então as duas curvinhas feitas.
Aqui na bucha a gente pode ter também o alívio, né, para a coluna aqui, tá? Ela pode estar passando além da placa. A gente pode ter uma terceira curva aqui. Vou pegar aqui vou dar um offset ali de... Aqui é bom ter um pouquinho mais de folga, né? Uns 2 milímetros de folga ali. Não pode ser muito também, senão fica sem apoio, né? Para a bucha, tá? Vou botar 1 milímetro de folga ali, já é suficiente. Ok. Vou por assim, ó. Passagem da coluna. Ok. Então, se caso eu precisar fazer alívio, eu uso essa curva aí. Ok. Vamos fechar. Fazer o mesmo esquema que a gente fez lá com relação aqui às configurações, né? Então, se eu mudar de configuração aqui, vou notar ali que as curvas vão sumir, né? Olha lá. Elas sumiram. Tá? Porque ela está suprimida. Então, vamos lá na árvore. Vou vir aqui em configurar recurso, né? Tirar aqui de uma, copiar, selecionar todas, colar. Mesma coisa aqui, cópia, cola. A mesma coisa nessa. Cola. Ok? Vamos dar uma salvada. Ok, então estamos com as curvas ali, né? Vou vir aqui na placa, vou ativar ela. Vou pegar aqui só o alojamento da cabeça. As curvas de alojamento. Antes deixa eu criar aqui um esboço 3D, né? Esboço 3D. Vamos pegar ali as curvas. Converte. Ok. Então, para agilizar, eu já vou dar o comando aqui de corte, né? Pegar uma face plana, vou inverter, né? Que é passante para baixo, passante, ok. Aproveitar ali que já está, a placa já está ativa, né? Fazer mais um esboço 3D. Agora pegando aqui essas curvas aqui que são da passagem do corpo, né? Converte, sai. Mas vamos fazer já o corte extrudado. Pegar aqui o plano. É que eu pôr passante em ambos, né? Pode ser também, para garantir que vai cortar tudo. Tá, a gente está ali com
com o nosso alojamento feito, tá? Vamos esconder aqui a bucha. Vamos pegar a placa inteira, vamos abrir ela, né? Fica melhor para visualizar aqui. Tá? Então tá ali, ó, os alojamentos, tá? Ok. Então assim, pessoal, se eu fosse fazer alojamento para coluna, eu ativaria esse camarada aqui, né? Faço o mesmo esquema de curva 3D com aquela curvinha e faço o corte até onde eu precisar, né? Fazer o alívio, tá? A priori eu vou deixar 100 aqui, eu vou considerar que a minha coluna não está passando, mas é só para vocês entenderem, né, que vocês podem deixar quantas curvas vocês precisarem ali dentro do padrão, né? Que ela é bem útil na hora de fazer, né, os seus alojamentos aí, tá? Existem softwares que fazem isso sozinho nesses alojamentos aí, mas aqui infelizmente não tem como fazer, tá? Vou dar uma salvada aqui, vou fechar. Então aqui para, a gente pode estar escondendo, né, essas curvas aqui. Não ficarem aparentes aqui no nosso projeto atrapalhando. Ok. Então tá aí, pessoal, né? A parte de alojamento paramétrico, tá? Então vocês viram ali que eu posso alterar qualquer componente que eu alterar aqui, tanto bucha quanto coluna, o alojamento vai acompanhar, tá? Então fica uma coisa bem paramétrica, bem legal. Então nesta aula eu queria chegar até este ponto, tá? Na próxima aula eu vou estar inserindo o restante dos componentes aqui, que é as buchas da extratora, né, e as colunas da extratora, ok? É o mesmo esquema, mas eu quero fazer, né, a série toda aqui e já ir comentando sobre, né, como que se monta, tudo, que eu acho que é bem interessante, né? Depois que a gente fizer uma base dessa, né, então a gente começa a analisar o seguinte: olha quanto tempo, né? Vou voltar a dizer, olha quanto tempo a gente levou para fazer tudo isso. Se a gente tem isso pronto, quando a gente vai começar um projeto, a gente já insere essa base, já copia toda essa estrutura antes de começar o projeto, né? E a gente trabalha com essa estrutura. Então a gente tem condições de aumentar tamanho, aumentar coluna. Então olha quanto tempo a gente vai ganhar, né, nos próximos projetos aí. Beleza? Então obrigado a todos aí e até o próximo vídeo aí.